Olá, boa noite. Meu nome é Jesumari Corsi e dando continuidade ao estudo de Isaías, hoje eu vou ler o capítulo 37 do livro de Isaías. Então, assim, para que Deus ele venha abrir o nosso entendimento, vamos fazer uma breve oração, porque essa meditação é Ele quem conduz. Senhor, meu Deus e amado Pai, entramos na presença santa do Senhor, meu Deus. E mais um dia nós iremos meditar na tua santa palavra. Meu Deus, pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Sim, meu Pai. Abra o nosso entendimento para que venhamos nos aproximar cada vez mais do centro da vontade do Senhor. Meu Deus. Dirija esse estudo, dirija tudo o que vai ser falado, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Pronto. Eu já inicio, né, esse capítulo lembrando do que Rabi Zaquer falou, né, que ele se pôs de pé e clamou em alta voz em judaico. Isso foi no capítulo 36, né, no versículo 13, dizendo, né, ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então, tem o restante, né, que já foi visto na terça-feira. Então, e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Aí essa parte eu vi o seguinte: com as afrontas do rei da Síria, né? Ele rasgou as vestes, eles rasgaram as vestes, que era a forma de mostrar revolta naquela época. Né? Quando se tinha uma revolta, se rasgava as vestes, mostrando que estava aborrecido com aquela situação. E trazendo para os dias de hoje, rasgar as vestes, eu vejo que seja partir para o altar. Né? Rasgar as vestes, eu vejo que seja fazer jejum, fazer corrente, que nem se chama mais corrente hoje, né? Mas fazer corrente, jejuns, orações. Para mim, esse rasgar veste significa isso. E Ezequias, ele não ficou em casa, né? Ele não ficou em casa. Ele partiu para cima com as armas da fé, que ele tinha tudo para ficar recuado, porque esse rei, né, esse Rabizaque foi com todo gás para cima dele, para cima do exército, mostrando assim um poder, desafiando tudo e a todos, né? E Ezequiel não ficou em casa. E com isso mostrou que a Deus dependência. Porque tem essa coisa de, em casa mesmo eu oro. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ele foi lá, foi para o templo buscar ajuda, trazendo para o lado espiritual, é o que nós fazemos, tipo essa coisa hoje de culto online. Em casa eu consigo, né? Em casa Deus fala no meu coração. Em casa, Ezequias, se tivesse naquela época a internet, eu tenho certeza que ele não ficaria em casa. Ele ia partir para cima para mostrar a Deus a petição dele, aquela afronta, né? Então enviou, versículo 2. Então enviou Eliaquim, o mordomo,
e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, coberto de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, esse dia é de angústia e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e a força não há para dar à luz. Esse vitupério quer dizer ofensas à dignidade e à honra de alguém, né? O significado. E na linguagem espiritual, é blasfêmia e irreverência às coisas sagradas. Então, ele viu o próprio Deus sendo afrontado. Eu acho que o que incomodou mais ele não foi nem ferir o próprio orgulho dele, pelo que eu li. O que incomodou mais ele foi ele ver a afronta ao Deus dos exércitos, ao Deus de Israel, que, ao contrário do pai, o pai dele, esse menino, eu esqueci o nome, fala o nome do pai de... O nome do pai de bichinho. Está fechado o áudio da senhora, Nanda. Hein? O pai de quem? O pai do rei Ezequias. Se eu não me engano, era Acás. Isso. Diferente de Acás, ele não era idólatra. Né? Diferente de Acás, ele cria no Deus vivo. Ele não adorou outros deuses. Né? E então, para ele, foi uma ofensa, mas não diretamente a ele, pelo que eu entendi aqui, pelo que Deus falou comigo. Né? E essa hora do parto se refere, tipo, quem já pariu sabe que quando a mulher não tem força para parir, tem que ter ajuda. O parto normal é mais fácil. E o parto cesariano, ele tem que ter anestesista, tem que ter um médico para cortar, para fazer, para acontecer. E a mulher não tem força. E isso quer dizer o quê? Que ele se achou impotente e sem ânimo. E precisando principalmente do apoio de Deus. Né? Essa dor do parto, eu entendi isso, não ter força. Não ter força. Precisar. Então, aí eu vejo o quê? A importância de não estarmos no pecado. Para quando vierem as bombas da vida, não perdermos a força com a consciência nos acusando. Eu levei para esse lado. Porque a coisa da força, da dor do parto, de não ter como os filhos, não há força para dar à luz, eu vi isso aí. De quando a gente está fazendo o que não agrada a Deus, aí no momento que a gente tem a necessidade de recorrer a Deus, a nossa própria consciência nos acusa. Né? E quando você está bem com Deus, você consegue chegar livremente e pedir e determinar que a coisa vai acontecer. Você quer colocar alguma coisa, Lília? Não, de fato, o reconhecimento dele de perceber que ele tinha realmente um pepino nas mãos e ele não tinha a menor capacidade de reação. Mais da metade do país já tinha sido tomada, Judá, né? Grande parte do país já tinha sido tomada. As cidades mais importantes, fortificadas, centros militares, tudo já tinha sido tomado. O que está ainda resistindo é tão somente o centro espiritual da coisa, que era Jerusalém, né? E ele percebe que ele não dá conta disso, ele não tem capacidade reativa para enfrentar a Síria. A Síria está seguindo o curso natural de vitórias dela. Cada cidade que ela entra, ela toma posse, ela subjuga, e Ezequias percebeu isso. Então, ele entra realmente em desespero, no Sim. sentido de que não sabe, não é que não sabe o que fazer, ele não tem o que fazer.
a não ser se achegar ao Pai. É muito interessante que a senhora falou aí, logo no começo, ele não ficou em casa orando. Ele foi para dentro do templo se achegar a Deus. Ele poderia ficar em casa orando, porque, enfim, Deus não ouve a gente em qualquer lugar? Lógico Sim, que sim, ele é espírito, mas, e além de ser espírito, ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas ele fez o sacrifício dele algo a mais, vestido lá de panos de saco, fez isso. algo que para ele não era um sacrifício de verdade, era um hábito. Ele começou a reforma religiosa mais intensa dentro de Israel, dentro de Judá, melhor dizendo. Então, para ele isso não era uma dificuldade, né? Para ele, Ezequias, ele estava tomando o rumo certo. Bom, não dá para mim, né? Eu vacilei. Era para ter confiado primeiro em Deus, né? Eu tentei fazer meus esquemas. Eu achei que minha sabedoria ia me levar a alguma coisa. Aonde eu cheguei, Judá, enfim, era uma nação respeitada, né? Ele, tudo que estava fazendo, depois que ele assumiu o reino, tudo ele estava fazendo e estava tendo sucesso. A reforma religiosa foi o princípio, mas a reestruturação do governo, a reestruturação social do seu país, né, a fortificação das suas fronteiras, o domínio de outras nações, tudo estava indo muito bem. Então, chegou um momento que ele realmente acreditou que ele poderia dar conta de qualquer coisa dentro das suas capacidades, né? E quando ele percebe que não dá, aí ele apela para quem ele sabe que pode realmente resolver. Nisso ele mostra, né, uma humildade. Eu vejo Isso. isso nele, ele mostra uma humildade de reconhecer que ó, aqui para mim já deu. Eu posso ter feito um monte de besteira. Meu Deus, me perdoa, mas me ajuda também. Então, ele tem esse posicionamento e para um rei, isso é extremamente Fora, nobre. Não, é exato, é muito nobre, porque ele está admitindo que ele é um fraco diante do que se levantou contra ele. Ele admite que ele é um nada. Para um rei vitorioso, realmente exige muita humildade. Ele isso, teve isso para oferecer. ele teve um coração humilde. E ele foi logo procurar Deus. Foi logo procurar Deus. Ele entrou em desespero inicialmente. Eu entendi que ele entrou porque você saber que o exército que chegou, derrubou não sei onde, tomou isso, tomou aquilo, chega e manda essa afronta, né? E assim, aí o versículo 4. Porventura, o Senhor Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo remanescente que ficou. E assim, essa palavra de Rabizaque é a que eu iniciei, né? Aquela que ele fez o quê? Que ele ia fazer o povo desacreditar e duvidar da proteção divina. O objetivo desse discurso dele foi esse. Ele foi impetuoso. Quer dizer, ele já estava no cavalo, a pessoa no cavalo já fica mais alta, e ele ainda diz que, né, ficou de pé. Então, quer dizer, ele queria ser, né? Às vezes me falta as palavras, depois que eu tive Covid, só misericórdia. Então, assim, é horrível. Eu estou, assim, bem pobre de vocabulário. Então, ele se pôs de pé, visto que já estava mais alto no cavalo, e ainda falando em outra língua. Quer dizer, ele foi tão audacioso, né? Quem estava afrontando, que ele falou em outra língua. Aí eu me lembro de uma experiência que eu tive na Grécia.
Você falar português e chegar no lugar que o povo fala grego, você faz uma pergunta, onde é que fica não sei onde, Matopeio, Calanopeio, Pelopeio, e você fica perdido num passeio. Né? Eu pensei nisso. Imagine você sendo afrontado numa língua estrangeira que você não está sabendo nem o que o inimigo está falando. Então, no primeiro momento, ele entrou em desespero e pediu que cuidasse dos que sobraram das outras cidades. Né? E eu acredito que foram os judeus que sofreram a invasão assíria na cidade de Laquis, né? O Laques, e a Azera, né? O Azerá. E Azerá. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhes disse: assim direi a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Ou seja, não tenha medo da afronta. Não tenha medo. Confie. Aí eu lembro do nosso líder espiritual. Como ele sofre afrontas, como ele sofreu e sofre até, porque o povo parece que não esquece desse homem, mesmo ele ficando velhinho, o povo não esquece do Bispo Macedo, meu pai. E eu vejo dessa mesma forma, trazendo para o lado espiritual. Não ter medo da afronta, né? E eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e o farei cair morto a espada na sua terra. Esse rumor, né, esse espírito, foi medo, pânico, né, pavor. Deus confundiu o inimigo. Eu vejo dessa forma. Ele confundiu o inimigo para que ele não fizesse a empreitada que ele estava já planejando fazer. Maína quer falar? Ah, porque apareceu você. Entendeu? Aí me faz ir para o livro de Deuteronômio 28, 7, onde diz o seguinte: o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, assim, eu associei essa coisa do rumor a essa palavra também. Quando Deus diz que quem vier contra o povo dele, vem por um caminho, mas vai ter que sair por 7, vai ter que se virar para se livrar de estar perturbando, né, a vida da pessoa que segue ao Senhor. Né? E assim, aqui mesmo no versículo 38 desse livro, diz que ele foi morto pelos filhos. Quer dizer, ele cavou a própria sepultura. Porque quando alguém vai contra quem é de Deus, a gente está cansada de ouvir falar isso e ver se cumprir, né? Está perseguindo, na verdade, o próprio Deus. Voltou, pois, Rabizaque e achou o rei da Síria, pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Esse 8, 9, 10, não te engane o teu Deus,
Ele estava querendo botar a pior coisa que tem na vida de uma pessoa que confia em Deus, que é a dúvida. Ele estava querendo que o povo duvidasse do poder de Deus, independente do tamanho do exército dele e das ameaças. Aí, trazendo para o lado espiritual, né? Eu vejo a dúvida. Aí eu trago a situação que meu esposo viveu agora no mês de maio, quando ele foi diagnosticado com melanoma invasivo. Que as pessoas que conhecem a medicina, quando viram a primeira biópsia, ficaram assim, eu vi, as pessoas não queriam me passar a verdadeira situação, mas eu via nos olhos, como se dissesse, a coisa é grave. E simplesmente Paulo disse, está no papel, mas não está em mim. Está no papel, ou seja, a situação tinha tudo para ele duvidar. Principalmente ele chegando o quê? De 5 anos para cá, 4 anos para cá. E ele não duvidou. Então, assim, as circunstâncias pedem que olhemos para o tamanho do problema. Mas o segredo é confiar, sabendo do poder de Deus, o poder do Deus que temos crido. E eu acho que o tempo todo, Ezequias, ele foi nessa fé aí. Em nenhum momento ele titubeou, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Entendeu? Então, eu parei aonde? Não lembro. No 9, 10. No 10. Quer falar alguma coisa, Lília? Só fazer 2 observaçõezinhas. Primeiro, de fato, Rabsaque, quando fala ao povo de Judá, ele fala assim na língua do povo de Judá, ele não fala na língua estranha. Ah, não foi, não? Não, os súditos de Ezequias até pedem, né? Ó, não fala na nossa língua, não, fala na sua língua mesmo que a gente entende. Ah, tá. E aí ele chega, como assim? Tá louco? Vou falar para todo mundo ouvir, para todo mundo entender, porque de fato ele queria intimidar toda a nação, toda a população. Colocar, inclusive, a população contra o rei. Segunda coisa, quando o Ezequias pede para os seus súditos, os sacerdotes, os anciãos, né, irem até Isaías, a gente vê que o apelo dele é de fato para que Isaías entenda, ou o próprio Deus entenda, que a afronta que foi feita contra Deus. A preocupação dele não é só dizer, olha, teu povo está desalentado. Não, ele quer deixar isso claro. Ele fala no verso 3, né? O Senhor teu Deus ouvira as palavras de Rabsaque. Possivelmente o Senhor teu Deus ouvira as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, senhor dele, tem enviado para provocar o Deus vivo. Né? Então, não era simplesmente para nos ameaçar a integridade de Judá. Era para ameaçar o Deus vivo. E penso que isso realmente fosse uma causa legítima, um pensamento legítimo. Eu acho que ele não estava apenas querendo barganhar com Deus, impressionar Deus. Né? Olha, estão falando de você. Não, não foi isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer, de fato, é que, Senhor, estão afrontando o Senhor. E olha, de quebra, se Judá perder, se Judá for derrotado, se Judá sucumbir, como é que vai ficar seu nome perante as nações? Porque todos sabem que o Senhor é o nosso Deus. Né? Então, ele apela para mostrar a Deus que ele que está sendo afrontado. Né? Mais do que pedir um socorro para si, ele está dizendo como que vai ficar a sua reputação perante as demais nações
quando de todo Judá foi destruído e Jerusalém foi tomada, né? E, de fato, a gente vai perceber que todo conflito se dá tendo o próprio Deus como o afrontado e aquele que aniquila o inimigo, né? O trabalho de Ezequias é mostrar, é se render, se humilhar para Deus e mostrar para o seu povo que o caminho é esse. O caminho é se render para Deus e confiar que a vitória vem, né? Então, isso é bem, bem legal, tá? Ele não chega e fala que Judá está sendo afrontado. Ele fala, olha, o Deus vivo está sendo afrontado. E ele realmente tinha essa preocupação legítima. Eu achei isso bem interessante porque, às vezes, muitas vezes, a gente, às vezes, e muitas vezes, recebemos uma afronta, um problema na nossa vida, alguém que nos causa uma perda, acabamos sofrendo uma derrota, algo que acaba nos trazendo uma dor. E a intenção por trás de Satanás, né? A intenção dele com os problemas, com as questões, as dificuldades, as barreiras, os obstáculos, é justamente desanimar o cristão. Mas o diabo não está preocupado com o ser humano de verdade. O diabo está preocupado com Deus. O diabo, de fato e de verdade, quer afrontar a Deus. Quando mexe com o seu filho, sua filha, como que você, mãe, fica? Né? A pessoa pode ser um péssimo elemento, mas é seu filho, sua filha? Bom, é amado, acabou. Então, o diabo sabe que tocar no homem, na obra perfeita não, na obra mais excelente de Deus, afronta o próprio Deus, né? Por trás de toda ação de Satanás, na vida do ser humano, na verdade, é chegar a Deus. Ele quer chegar a Deus. E nem sempre a gente tem esse entendimento. Às vezes a gente roga a Deus, né? E em prol da nossa própria vida. Pô, Deus, que eu seja curada. Pô, Deus, não sei o quê. E às vezes a gente até chega e fala, é o teu nome que vai ser envergonhado. Mas, de repente, a preocupação não é com que o nome de Deus seja envergonhado. Isso é barganhar com Deus. Olha, eu estou precisando disso e disso. Se eu não conseguir, seu nome vai ser envergonhado. Se a causa realmente fosse legítima, como deveria ser, o que não acontece porque a gente é malicioso, às vezes é porque a gente não tem o devido entendimento. Mas esse texto mostra isso, né? Quando a causa é legítima, pô, Deus, estão afrontando o seu nome, estão mexendo comigo. Estão mexendo comigo. Mas o senhor tem consciência que estão querendo ferir ao senhor, né? E nem sempre é assim que a gente se posiciona, né? As intenções das nossas ações falam muito ao coração de Deus. Falam muito a respeito de quem somos e do que realmente pensamos a respeito de nós e a respeito de Deus. Ele é realmente aquele que deve ser reverenciado ou aquele que deve nos servir? Só estou fazendo essas observações para a gente pensar um pouco mais. Sim, isso vi esse texto aqui em relação a essa invasão, a essa afronta, me fez justamente pensar sobre isso aí mesmo. Como é o nosso posicionamento? Como é que a gente se mostra para Deus quando as coisas acontecem? Qual é o nosso principal objetivo quando a gente abre a boca para pedir algo? Né? Porque, como você falou, a gente tem costume de dizer, o nome do Senhor vai ser envergonhado. Mas Deus não muda. Ele continua sendo Deus, independente de qualquer coisa. A palavra dele não volta atrás, ele não muda, ele continua sendo Deus.
Então, assim, somos nós que temos que mudar a nossa forma de orar. Eu vejo dessa forma. A nossa forma de pedir. Porque Deus está lá, no trono dele, e somos nós que temos que fazer diferente. Né? E essa coisa de Ezequias, assim, me fez refletir muito e voltar muita coisa que eu passei e que eu estava sozinha, eu e Deus. E eu tive que fazer minha oração, Senhor, e agora? E agora? E graças a Deus que ele me respondeu. Porque no início, como Ezequias, eu tive medo, mas quando eu vi a coisa, quando eu vi a coisa começar a não se movimentar, não foi se movimentar, não se movimentar, parecia que estava tudo parado. Aí, ao invés de eu pedir, eu passei a agradecer já pelo milagre sem ver. Eu fiz diferente, comecei a agradecer. Né? Voltando aqui, versículo 12. Porventura as livrariam os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva? Então, quer dizer, ele está dizendo, cadê? Esse povo todo detoné. Você vai ser o melhorzinho? Era isso que ele estava querendo dizer. Você vai ser o melhorzinho? Porque todo mundo que estava bem armado, eu simplesmente aniquilei, assim como se tira um pó da frente. E no 14, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros helenos, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Aí eu vi o seguinte: estendeu a carta perante o Senhor, como fizemos com o exame de Paulo. Melanoma invasivo, com os linfonodos já tudo detonado, ou seja, eu ia ficar viúva. Mas o que pelo exame, eu só dizia assim, eu não recolha meu marido agora não, porque eu não quero ficar viúva, eu estou muito nova, eu não quero mais ninguém. Então, assim, era assim que a gente fazia. Como Ezequias mostrou a carta da afronta a Deus, nós fazíamos isso. Levava para a igreja a cópia do exame, do laboratório, e mostrava assim, ó, está aqui, ó. Eu orando, pedindo para curar, e ele orando e dizendo, está no papel, mas não está em mim. Eu passei até vergonha em relação a isso, porque ele cria que ele não tinha nada. Né? Então, ele estendeu a carta. Por isso, a necessidade de estarmos limpos diante de Deus e do diabo. Ezequias era o contrário do seu pai, que fez alianças erradas, né? Casou com Jezabel, adorou ídolos. Então, temos que ter respaldo diante de Deus para quando essas coisas surgirem na nossa vida. Porque a vida do cristão é um dia de guerra, outro dia de guerra e outro dia de guerra. Mas não é que a gente tenha que viver em comunhão com Deus por interesse, é porque isso já faz parte da nossa vida. Mas como sabemos que está escrito que o cristão não terá um dia de paz, então a gente já tem que estar preparado com a mala pronta todo dia, se desviando do mal, se desviando do pecado, para quando aparecer essas porradas aí, a gente poder ter respaldo diante de Deus. Porque para Ezequias falar com Deus dessa forma, ele tinha respaldo. Mesmo Deus sendo misericordioso. Mesmo sendo. Né? E orou Ezequias ao Senhor, dizendo:
Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, quer dizer, ele colocou Deus no lugar, que é o que ensina, né, que a gente aprende na oração, é quando a gente tem que orar, é exaltar o nome do Senhor, mostrando a ele que a gente reconhece que ele é superior a tudo. E inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Aí, tem aqui, 17. Ele pede a Deus para inclinar os ouvidos e abrir os olhos, né? Pois tem momentos em que parece que estamos sozinhos, né? Que a oração está batendo no teto e voltando. E eu penso assim, que isso é justamente para que venhamos abrir nossa boca, para que a gente não se acomode. Porque Deus podia, de acordo com o comportamento que ele tinha, resolver tudo, sem que ele abrisse a boca. Mas ele precisava falar, como a gente precisa falar, botar a fé em prática, né? Deus sabe tudo antes mesmo de acontecer. Mas ele queria que Ezequias mostrasse onde era que estava a fé dele. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Ou seja, mostra, né? Tá mostrando a Deus que reconhece quem Deus é. Agora, pois, o Senhor nosso Deus livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Ezequias tinha o objetivo, além de vencer o inimigo com essa fala, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Ele queria mostrar a glória de Deus para o povo. Ele queria que o povo visse quem era o Deus que até os antepassados, que era assim, né? Fazia errado, gemia. Aí Deus perdoava, começou a fazer certo, depois idolatrava de novo, fazia um bocado de coisa, Deus lançava de novo a coisa, então tirava a mão de proteger. Então, Ezequias queria que o povo visse a glória de Deus. Né? Aí, aqui, o Salmo 20, 40, pelo amor de Deus, não caia não. Continue, Jesus te levanta. continue. Jesus te levanta. A internet aqui caiu, Não falando entendi aí isso aí tanta não, internet. dona Mari. Hein? Jesus arrebatar ela e eu ficar aqui, de jeito nenhum. Não, por isso que eu disse, não caia não, minha filha, levante em nome de Jesus. Não foi arrebatada não que eu vou. Oxe, é ruim. Por isso que eu disse, não caia não, levante em nome de Jesus. Deus é fiel. Vai lá, pode seguir. Aí o versículo 20, né, de Isaías, eu vi aqui o Salmo 46, versículo 9 ao 11, onde diz assim: Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, assim, eu
associei essa situação a esse salmo aí, que é justamente o que Deus ia fazer, o que ele cria que Deus ia fazer. Né? Quer falar alguma coisa, Lília? Não, senhora, pode seguir. Posso? Toda hora eu me perco, meu pai. No 20. Agora, pois, 21. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. E eu vejo o seguinte, esse maneia a cabeça é como se dissesse, sabe de nada. Não sabe que mexeu com o ungido de Deus. E se mexeu com o ungido de Deus, está mexendo com o próprio Deus. Né? Aí eu vejo na década de 80, 90, a guerra que foi, a compra do terreno da Catedral da Bahia. Gente, só quem foi daquela época sabe como o diabo se levantou. Como o diabo se levantou. E Igreja Batista quis comprar, e não sei quem quis comprar. Aí, logo em seguida, veio a compra da Record, que foi uma guerra. Uma guerra, as perseguições vieram assim. Foi na época, inclusive, que os obreiros não podiam andar com uniforme. Minha irmã, naquela época, era obreira. Não podiam nem ir com uniforme para a igreja, nem para casa, porque estavam sendo ameaçados. Aí veio o quê? O filme, né? Veio o filme, Nada a Perder, e eu vi o seguinte, que tudo isso foi para a glória de Deus. Porque esse filme Nada a Perder, o 1, o 2 e o 3, contou a história da perseguição. Inclusive, meu esposo passou a entender a história da igreja, a perseguição que ele não entendia, e passou a ser dizimista fiel depois desse filme. Acreditem nisso. Então, assim, esse mané a cabeça, eu vi isso aí acontecer com o Bispo Macedo, com a Igreja Universal, como você sabe de nada. Quanto mais persegue, mais a coisa vai crescer. Né? E aqui, continuando, 22. Essa é a palavra. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Gente, esse capítulo, assim, eu li esse capítulo 300 vezes, porque cada vez que eu li, me deu, assim, um gozo na alma, sabe? Tão grande hoje. Meu Deus do céu. Por meio de teus servos, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi, eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Esse cortarei os altos cedros e as faias. O cedro, naquela época, né, era símbolo de poder, majestade, grandeza, beleza
força e permanência. É como se, fazendo isso, mexesse no próprio orgulho daquele povo, né? Mexesse no próprio orgulho. E, peraí, para eu não me perder aqui. E seria ferido quando derrotasse quem estava acostumado sempre a ganhar. O cedro é comparado ao progresso espiritual, né? O cedro é comparado ao progresso espiritual. E está lá em Salmos 92, 12. Bíblia, eu espero que eu esteja me saindo bem. Esteja como? Me saindo bem como a primeira vez que eu estou. Ah, está indo muito bem. Eu disse a Deus, Senhor, isso aqui não é para eu ganhar nota de nada, isso aqui é para a gente aprender, então me use. 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Então, quando ele disse que iria, me perdi de novo, cortar os altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Ou seja, é o sentido figurado que você falou no início, né, do estudo, que Isaías sempre ia usar essas palavras, né? O cedro, o cipreste, eles geralmente são madeira, eles são árvores de 5 metros de altura, 5 metros ou mais. E era usada para fazer coisas importantes, né? Navios. E eram madeiras que duravam de grande durabilidade, né? E seguindo aqui o 25. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Aqui, eu vou ser sincera, eu demorei um pouco de entender se era quem estava afrontando que estava falando isso, ou se era Deus falando para Sinaqueribe. Eu inicialmente entendi que Sinaqueribe fala que sitiou e que deixou o povo, algumas cidades ele deixou o povo sem sair para fazer nada, para beber água, para pegar água. E com isso ele atacou o povo, porque o povo... Isis quer falar. Isis quer falar? Isis quer falar. Tá. Eu estava aqui em cólicas. É Deus falando. Na minha versão está aqui. Eu fiquei assim, meu Deus, eu passei a tarde, o Senhor, quem é que está falando aqui? É Deus ou é Sinaqueribe que está dizendo que ele sitiou o povo? Que antigamente acontecia isso, né? Sitiava o povo, aí deixava o povo lá preso. Aí o povo não podia pegar água, não podia dar água aos animais, até que eles não aguentavam mais e era invadida a cidade. Mas é assim. Aí na minha versão. Oi? É assim. Quem está falando? Deus, através do profeta Isaías, mas como que repetindo as palavras de Senaqueribe. Entendeu? Então é isso Então, mesmo. então como é que está disposto aqui esse texto? Ezequias foi procurar Isaías. Isaías manda o recado. Olha, assim diz o Senhor. E aí o Senhor começa a falar como se fosse Senaqueribe falando. E Senaqueribe afrontando. Eu fiz, eu aconteci, inclusive, nesse verso 25, o que ele quer dizer é o seguinte: eu tenho cavado e bebi água, com a planta dos meus pés, tenho eu secado todos os Isso. rios dos lugares sitiados. É como se ele chegasse com o exército que atravessava os rios e o rio ficava seco. É uma forma de linguagem para dizer
que o exército dele era imenso, incontável, muito forte, e ao ponto de só o pisar dos seus pés, pela quantidade que eles eram, secar os rios. Então, A água. o que Deus está recriminando é a arrogância de Senaqueribe, a arrogância da Assíria, né? Eu imagino que não era, na verdade, Senaqueribe o rei do momento, tá? Ele era um chefe do exército, alguém de muita confiança do verdadeiro rei do momento da Assíria, que era Sargão, quarto, terceiro, sei lá, segundo. Mas, enfim, então o Senaqueribe ele vai com essa missão de representar o seu país. Ele representa muito bem, né? Ele está indo, sempre que ele faz as suas afrontas, ele faz com muita convicção. Quando ele entra num território, ele vai de verdade para dominar. Não é à toa que eles tinham uma sucessão de vitórias, né? Então, nesse momento, quem está falando é Deus, mas como se ele estivesse reportando as palavras de Ah, Senaqueribe. Deu para entender? isso aí. Eu fiz, meu Deus, pelo amor de Deus, abre meu entendimento, Senhor. Quem está falando é Senaqueribe, meu Deus, meu Pai. Então é isso mesmo. Deus falou como se dissesse. Ele disse que faz isso, isso e isso. Não é isso? Isso. Mas deixe Isis ler, que na versão dela está até mais fácil da gente entender. Senão ela vai ter cólica de novo. Eu não quero ninguém sofrendo aqui hoje. É porque não dá Fale, para Isis. ver aquela. Fale, Isis. Lia complementou. Eu ia ler a minha versão, que a Leandro. minha é mais mastigada. Isso. 21. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela, ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor Deus de Israel tinha dito o seguinte: o Senhor Deus tinha dito: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe, né? É, Senaqueribe, a quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem zombou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou os seus oficiais para se gabarem de que, com os seus muitos carros de guerra, você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes e de ter chegado até os lugares mais distantes das florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras, de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Eu até parei, viu? Uhum. Pois é. Ou Então, realmente a de Isis é mais. é mais fácil Já de vai compreender. direto a coisa. Menina, eu bati a cabeça aqui, o Espírito Santo me revela, por favor, Senhor. Me revela, ungi a testa, ungi, eu orei, meu pai, não é possível, eu não vou sossegar enquanto eu não entender se é o Senhor ou se é Ele, mas agora você já, que é Deus falando o que Sinaqueribe falou, isso aí, graças a Deus saiu essa confusão na minha cabeça. Maiana não quer falar, não? Maiana? Calma, a internet aqui tá ruim. A gente vê isso como no Novo Testamento vai falar, né? Eu acho que Pedro, se eu não me engano, que os filhos das trevas, eles são mais usados do que o da luz. Porque o diabo, quando ele vem com tudo. E ele não vem só para derrubar. Ele vem, como o Senhor Jesus disse, para matar, roubar e destruir, que foi o que ele fez com o rei. Ele tentou fazer com o rei, mas antes ele chegou nos pequenos, porque é, se ele consegue minar a fé do povo, o rei ia ficar só, ia se desesperar, porque ele ia ver que ele estava sozinho. Só que quando você tem Deus, você vai contra o mundo todo, que foi o que aconteceu com Ezequias.
Pronto? Pode continuar aí, Dani. 26. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu fiz isto, e já desde os dias antigos o tinha formado? Agora, porém, os fiz vir para que tu fosses o que destruísse as cidades fortificadas e as reduzisse a montões de ruínas. Aí eu botei aqui, Deus permitiu que tudo isso acontecesse, pois a glória dele só é vista na vida de alguém quando o problema vem. Infelizmente ou felizmente, eu não sei. A glória de Deus só é vista na nossa vida através dos problemas. Porque é quando a gente busca mais, quando a gente ora mais, quando a gente jejua, quando a gente... Ah, meu Deus. Quando eu passei aquela guerra no ano passado, todo dia eu levantava, nunca reclamei, mas eu passei a ver coisas, a ter visão, ter visão de coisas que eu não enxergava antes. Tipo, agradecer mais do que pedir. Né? Tipo, eu passei o ano passado a guerra aqui, que eu com essa geladeira enorme só tinha as coisas de eu fazer minhas encomendas, né? E eu chegar aqui do lado de fora, na piscina, que estava botando que boa, porque não tinha dinheiro para comprar cloro, e olhar para minha piscina e agradecer a Deus. Obrigada por minha saúde. Obrigada porque o Senhor me concede fazer minhas coisas para vender. Obrigada porque cada dia o Senhor me mostra uma receita diferente. Então, assim, é justamente nesse momento de dificuldade que a gente vê a glória de Deus na nossa vida. E tudo que geralmente eu digo o seguinte, tudo que eu falo a alguém, quando eu acompanho, quando eu é, evangelizo, ou quando eu falo no celular, é o que eu vivo. Eu não falo nada que eu ouvi alguém falar. E eu digo que eu vi justamente a glória de Deus na minha vida nesse momento difícil aí que eu passei. Foi um atrás do outro, porque 7 meses depois foi esse câncer que meu marido teve, que ficou curado para a honra e glória do Senhor. Então, teve que acontecer isso daí para eu sair do marasmo espiritual que eu estava, fazendo tudo certinho, sem beber, sem xingar, sem fumar, sem assistir as coisas que não agradavam, mas faltava alguma coisa. E esse alguma coisa foi esse turbilhão de coisas que aconteceram para quê? Para eu ver a glória de Deus na minha vida, para eu ver que eu precisava buscar mais a Ele, que eu precisava ler mais a palavra, entendeu? Então, assim, Deus permitiu até essa situação de Ezequias para que o povo visse a glória de Deus. Porque você ouvir falar não é o mesmo de você presenciar, apesar de que a fé é certeza, né? Do que a gente não vê, mas espera. Mas aquele povo, tem pessoas que têm que ver acontecer a coisa. Então tem que vir um problema para a pessoa entender quem é que está ali na frente daquela batalha, né? Que é o Deus dos exércitos. E assim, Senaqueribe, não, aqui, 27. Por isso os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e a relva verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado antes da seara. Aí eu vi o seguinte, a erva do campo é uma coisa rasteira. Me conserte aí se eu tiver entendido errado. E a erva do campo, qualquer bicho come, né? Ela reduziu o povo a uma coisa insignificante, né? O feno nos telhados,
Feno nos telhados é quando o vento leva, né? A coisa que está lá, ó, perdida, esquecida. Estou certa, Lília, Maiana? Tá certo, sim. Esse feno no telhado, aqui para mim tá mato sobre os telhados. Sabe aquele Uhum. mato que cresce no telhado? Né? Mas ele acaba que não se cria, porque as condições são muito ruins. Sim, Se o sol bater muito forte por alguns dias, ele morre. Então, isso. mostra o que a Isis está falando aí, fraqueza, né? A Sim. fragilidade que esse povo, na verdade, é. Por mais que eles pareçam ser muito agressivos, mas eles são como nada. Uhum. Uhum. Isso aí. Então, Sinaqueribe, ele continuava a afronta, né? Continuava a afronta, sem imaginar que ele estava afrontando o próprio Deus, né? Para o azar dele. E aqui, por causa, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios. Gente, pelo amor de Deus. E te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Aí eu achei aqui, te farei voltar de onde vieste. Deuteronômio 28, 7. Deuteronômio aqui, 28, 7. Posso ler? O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão da tua presença. Então, eu vi esse 28 nisso aí. Entendeu? Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol anjaliz, né? E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os frutos delas. Espero que eu não tenha entendido errado. Eu entendi o seguinte, que Deus ia proporcionar ao povo, né, um descanso depois de toda essa agonia que esse povo passou, toda essa agonia que o rei Ezequias passou, depois de toda a afronta do inimigo. Então, no primeiro e no segundo ano, eles iriam, tipo, receber a recompensa da confiança, a recompensa de ter entregue a causa nas mãos certas. E só plantariam mais tarde, ou seja, ao meu entender, isso aí foi colher o fruto da obediência. Colher o fruto da dependência de Deus. É isso mesmo? Eu creio que sim. Não é? Glória a Deus! Isis quer Porque falar aí. Ó. eu não vejo. Quando ela quiser falar, você fala. Pode falar, Isis. Eu não sei em que parte vocês estão, mas Verso em 30. sinal daquilo que vai acontecer. 30. Neste ano, ano que vem, vocês terão de comer, mas no ano seguinte poderão comer e semear. As pessoas de Judá que não tiveram morrido vão florescer.
como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão fruto. Já chegou nessa parte, 31? Não. Não, eu estou no 30. Ah, então quando chegar no 31 eu comento. Pode comentar. Não, Você já leu? eu achei muito, muito atual. Com o povo a gente sabe que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus, né? E os judeus. E se a gente perceber ao longo da história, eles sempre floresceram. Vamos trazer história recente, Holocausto. No tempo dos primórdios do Brasil, perseguição da igreja, e eram queimados, não sei o quê. Mas eles sempre floresceram, sempre se multiplicaram e nunca perderam aí a sua essência. E é um povo tão antigo e até hoje duram. E a gente vê o que está acontecendo em Israel, os conflitos eu vejo muito pouco. Eu não gosto de ver, não. Mas eu vejo que falta esse povo é isso aí, se voltar para Deus. Porque os outros têm poderio bélico, assim como o Senaqueribe tinha poderio, tinha cavalos, e podia demonstrar todo o seu poder bélico, mas o povo de Israel tem algo muito mais valioso, que é Deus. E quando eles se aperceberem a isso, que basta se voltar para Deus, basta só isso, e que os outros, os maus por si só, se destruirão. Isso é muito atual. É o que a gente. Sim. E é uma coisa assim profunda, gente. Esse capítulo, eu não sei se é porque é o meu capítulo, mas eu estou achando 32. Porque de Jerusalém sairá o restante e do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aí aqui eu fui no Dona Salmo. Maria, a senhora disse que estava no 30 e foi para o 32? Porque Isis leu 31. Izzy leu 31. Tu não viu isso? Dormiu, né? Como é que dorme de olho Não, não aberto, dormi, gente? não. Ela começou a ler, eu não sabia se ela estava lendo ou se ela estava falando e depois disse que para. Não entendi, foi mais nada. Não, é porque ela leu na linguagem atual e fica parecendo que é uma linguagem coloquial mesmo, que é a pessoa que está falando, mas ela leu a palavra. Aí o 32, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aí eu vou aqui para o Salmo 125, no versículo 1, onde fala: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Rapaz, é muito forte. E esse 32 eu vi isso aí. Porque de Jerusalém sairá o restante do monte de Sião, os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, os que confiam no Senhor, né, são como os montes de Sião que permanecem. Então, é o povo que confiou em Deus, que entregou a causa nas mãos dele e não foi aniquilado. Porque se não fosse de entregar as petições na mão de Deus, eu acho que Jerusalém nem existiria, se for olhar bem. Porque todo mundo, até hoje, o povo só está de olho, como Lília mostrou. É um lugar pequenininho, mas que todo mundo está de olho até hoje. Lília, fale alguma coisa. Maiana está. Quando Maiana está se preparando ali, rapaz, está por fora. Né? Tá se preparando. Quando ele fala aqui no verso 31, que Maiana dormiu de olho aberto e não ouviu na hora, né? O que escapou da tribo de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, dará fruto para cima.
pouquinho diferente aí das outras versões, mas enfim, Judá vai voltar a frutificar, né? Sim. Vocês perceberam que Deus está falando com Ezequias, já deu uma solução, e ele agora está dizendo detalhes não. Ele está sinalizando para profecias que vão se cumprir, e em especial para que Ezequias tenha consciência de que as palavras de Deus não vão voltar atrás, né? Quando ele fala vocês não vão plantar primeiro, segundo ano, só no terceiro ano em diante que vocês vão plantar. É um sinal, né, de que Deus está cuidando, Deus está zelando. Foi algo sobrenatural, ok? Houveram 2 anos de colheita sobrenatural. Não foi para Ezequias, não. Foi para toda Judá. Sim. Todo remanescente, o que sobrou. Muitos foram mortos, lembra? Cidades foram tomadas, fugiram. Tem um remanescente lá. Se concentrou em Jerusalém. Então, ele está dizendo que, em seguida, além desse povo ter essa agricultura miraculosa, A aí ele pessoa vai e comer, fala o seguinte, como? Fala, Damara, o que foi? colher sem plantar? Perfeito, né? Miraculoso. E aí depois ele chega e fala o seguinte, pois de Jerusalém sairá o restante, do Monte Sião que escapou. O zelo, o cuidado do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele diz que esse remanescente, ele vai ser cuidado por Deus, mas ele está sinalizando também que esse remanescente vai sair de lá. E tudo bem. Aonde eles estiverem, eles vão crescer raízes para baixo e vão frutificar para cima. Foi o que Isis trouxe aí para a gente. Ana Mari falou um pouquinho. Não importa onde Israel esteja, Israel cria raízes, frutifica. Por isso que ele incomoda tanto a tanta gente. Porque, de fato, o judeu em si, o israelita, né? Ele brilha. Ele tem luz própria, né? Talvez existam aí as exceções, que em tudo que é canto tem aquele povo que é sem espírito, né? Sim. E não tem disposição para nada na vida. Mas, em princípio, é um povo que é trabalhador, é um povo que busca pelo bom dessa terra. Eles têm consciência que eles têm o direito do bom e do melhor dessa terra. Essas promessas foram feitas para eles, né? E por aí vai. Mas são, além da profecia maior, que é você e Jerusalém serão livres. Além disso, ele já está dando outros sinais. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer assim. Viu, Ezequias? Para que você saiba que é para você confiar em mim. Da próxima vez, não confia em Egito, não confia em Síria, não confia em alguma outra nação. É para confiar em mim. E a gente vai ver que, de fato, Ezequias vai ter essa benesse na vida dele até o dia da sua morte. Ele vai ver Deus cuidando de tudo. Depois que ele morre, o bicho pega. Mas enquanto ele está lá, Deus está cuidando de Judá com muito esmero. Como o texto fala aqui no final do verso 32. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O cuidado do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, ele tem ainda o trabalho de edificar a fé de Ezequias. Eu acho isso bem interessante da gente observar. Não estou dizendo que é o melhor capítulo, rapaz, é o capítulo mais forte do livro. Suspeito. Portanto, 33. assim diz o Senhor, toda hora eu me perco, acerca do rei da Síria. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma,
tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Ou seja, é endossando isso aí que você falou. Proteção e para sempre, enquanto o povo estivesse voltado para Deus, né? Pelo caminho por onde vier, voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. É como o pastor estava falando uma vez, é difícil você ver um judeu pobre, né? A maioria. Quando eu fui para São Paulo conhecer o Templo de Salomão, a gente foi para um shopping em Anhanguera. Rapaz, os carros dos judeus no estacionamento. Quando passava assim, você via um negocinho aqui, né? Não são eles? Um negocinho aqui, ó, lá em São Paulo. Você só viu o judeu em lugar top, meu filho. Um negocinho aqui, ó. Mas lá o carrão. É, meu filho. Aquele negocinho me dá uma agonia. Ir lá com o carrão no shopping. Então, assim, esse povo é bem-aventurado demais. É por isso que a Bíblia manda que a gente ore por Israel. Né? Que a gente ore, porque a gente vai ser bem-aventurado. Oh, meu Deus, eu quero a riqueza desse povo. Destruição do exército dos assírios. Alguém quer falar alguma coisa? Pois é, Abraão. E os judeus, ressurgem das cinzas, né? Porque Silvio Santos era o quê? Vendedor de pente. Então, eles têm uma força fora do comum. Eu tenho certeza de uma coisa, se Jesus não voltar antes, eles vão conseguir refazer a cidade toda. Pelo menos na minha... Eu creio nisso. Eles vão conseguir fazer como se não tivesse acontecido nada. Que é um povo que consegue, ó, como tem escrito aqui, como é? Raiz para baixo e fruto para cima. O horário está se estendendo, né? Até que eu fui rápida, né? Então, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Ou seja, a conta chegou, né? A conta começou a chegar. Aí eu trago para o tempo de hoje. A Globo que perseguiu a Record, Bispo Macedo e todo mundo. A Globo está caindo. Eu, pelo menos, já tenho uns 12 anos que não dou audiência a essa emissora em minha casa. Não vou. E tá assim, foi demissão em massa de pessoas, de artistas antigos da década de 70 sendo demitidos da Globo. Porque a conta chegou. Porque, não é exaltando o Bispo Macedo, não, mas eu creio que ele é um ungido de Deus. Né? Ele é ungido de Deus. E quem mexe com ele está mexendo com o próprio Deus. E no filme a gente viu, né, que o povo da igreja, aquele grande da Igreja Católica, ele que foi preso, que foi achado um monte de coisa contra ele. Então, trazendo para os dias de hoje, a conta chega. Né? Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram à espada. Escaparam para a terra de Ararate
e Esar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Quer dizer, até os filhos tiraram a vida. Porque quando a gente ouve alguém dizer assim, fulano matou fulano, pô, mas o filho tirar a vida do pai, isso é mais gritante. Aí você ouve assassinato. Meu ladrão foi roubar não sei o que lá, tirou, matou o cara. Mas os filhos tiraram a vida do pai. Isso por quê? Porque ele se voltou contra o ungido de Deus. E Deus é fiel para cumprir tudo que está escrito. Manhã dizia que os maus por si só se destroem. Mas é isso mesmo. Então, assim, eu encerro esse capítulo, né, reconhecendo mais do que nunca que nós temos que estar com a nossa vida pautada na mão de Deus, na presença de Deus, para que quando as guerras surjam, né? Que aqui é um exemplo para a nossa vida. Aqui não vai acontecer mais cavalo. Então, no tempo de hoje, para que quando venha um resultado ruim, porque nós somos de... Não, meu país. Olha só, até parece, eu vou acabar acreditando. Nos tempos de hoje, para quando acontecer de chegar um resultado ruim, né? Um exame ruim, uma notícia de um familiar, para que a gente consiga se manter firme até o fim. Porque, independente das circunstâncias, eu trago isso para a minha vida todo dia, nós temos que estar firmes na presença de Deus, manter o nome no livro da vida, independente de situação financeira, independente de conquista, independente de casamento, independente de qualquer coisa. Fácil não é. E também temos que estar firmes para quando essas afrontas chegarem, a gente poder falar, não, aqui não. Aqui pode parar aí. Como tem escrito aqui, que entrará nessa, nem lançará, portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Então, a gente tem que estar com essa capa aí, com essa proteção de Deus. Isso não depende de Deus, né? Depende da nossa comunhão com Ele. É fácil? Não. Não é, mas não é impossível. E com esse estudo, assim, eu espero muito que o Espírito Santo tenha conseguido me usar, né? Usar minha boca para eu passar a vida que tem aqui nesse livro para cada um de vocês que estão aí do outro lado. Em nome do Senhor Jesus. Muito bacana. Cadê, Maiana? Tudo que você preparou. Manda aí. Vamos na base do susto. Do capítulo 36, que não deu, eu caí antes de poder falar. O que a gente percebe é que a partir até agora, fazer um resumo dos dois. Quando a pessoa se volta para Deus, o diabo perdeu aquela pessoa. E o diabo perdeu Ezequias. E por causa de Ezequias, Deus fez tudo aquilo pela nação. Tá certo, eles são os queridos de Deus. Mas naquele momento, quem se voltou para Deus foi Ezequias. É por causa da gente que Deus tem guardado a nossa família. Deus tem guardado os nossos amigos e até as pessoas que não gostam da gente, porque a gente aprende que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. E a partir do momento que você começa a orar por essas pessoas, você começa até a sentir misericórdia por elas. Você olha e não consegue mais dizer, fulano é isso, fulano é aquilo. Não é que não consegue dizer, a gente consegue dizer sim. Mas você entende que a pessoa não está bem.
E o mal que está na pessoa não pode interferir em quem você é. Você para e pensa, o mal não está em mim, está nele. Mas eu vou orar para o que eu tenho, ele venha ter também. É você dobrar os seus joelhos e pedir misericórdia para Deus. Nem pedir mais justiça, é só misericórdia mesmo. Porque cada um vai colher o que plantou. Ainda que Deus perdoe, a gente sabe que as consequências vêm. E Ezequias, ele ficou praticamente sozinho, e aquelas pessoas que eram para estar dando suporte, que era para estar apoiando, foram os primeiros que pularam fora. Você chega a um determinado momento que você vai passar, que aquelas pessoas que te instruíram a estar perto de Deus, aquelas pessoas que são seus amigos, vão ser os primeiros a lançar as pedras em você. E Deus vai permitir isso para te provar até onde você quer Ele, até onde vai a sua fé. São desertos, são desertos. Ezequias, ele poderia dizer, poxa, eu vou perder o apoio do povo, eu já perdi o apoio daqueles que estavam aqui para me auxiliar, porque até os escrivãos, né, e o chefe lá dos anciões, estavam lá e se abalaram, porque o diabo chegou com propriedade, mas a revolta do diabo foi que ele tirou os altos, que não estava sendo mais usado para adorar a Deus, estava sendo usado para adorar o diabo. E o diabo ficou revoltado. Ele chegou na base da ousadia, chegou na base da intrepidez e conseguiu minar a fé daqueles enviados de Ezequias. Mas Ezequias, ele se manteve firme porque ele sabia o que ele queria. Ele sabia em quem ele estava crendo. E toda vez que você colocar a sua força, focar a sua fé em Deus, o diabo vai vir contra você porque ele vai querer barganhar. A gente viu lá, eu te dou cavalo, eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu vou te tirar de uma terra, vou te levar para um lugar como esse, que você... Peraí, para que eu vou sair daqui para ir para um lugar igual a esse? Eu falei, gente, que diabo burro. E mais burro é quem ainda cai nisso. Eu vou sair daqui para ir para um lugar igual a esse. Não, ruim por ruim a gente fica onde está. Às vezes Deus permite toda uma situação por causa de uma pessoa. Por amor de uma pessoa, todos são salvos. E por amor de uma pessoa, e por causa de uma pessoa também, todos padecem. Deus, ele vai ouvir. Deus teve misericórdia daquela nação toda por causa de Ezequias e ele ouviu. Até quando Ezequias pediu mais 15 anos, não, pediu mais 15 anos não, pediu para Deus saúde, não aceitou morrer, Deus deu mais 15 anos e ele teve aquele filho lá, perturbado, aquele menino, menino bom dos cascudos. Mas Deus permitiu, Deus concedeu, por quê? Porque ele tinha um respaldo, mas ele enfrentou tudo. Ele fez o errado quando ele procurou a Síria, ele fez o errado quando ele buscou o Egito. O único erro dele foi esses dois. Se ele tivesse ido diretamente para Deus, Deus ia ouvir. Porque Deus nos ouve. Ele sabe o que está dentro da gente. É como Dona Lília, acho que foi Dona Lília, que disse que a gente vai envergonhar o seu nome. Eu peço o contrário. Eu peço para que glorifique realmente o nome de Deus. Porque eu sei que se ele quiser me livrar, ele vai me livrar. Se ele não quiser me livrar, ele não vai me livrar. Isso não vai fazer com que eu deixe de crer que ele é Deus. Porque eu sei que eu vou morrer. Eu vou morrer e o importante é eu estar salva. Se eu vou morrer pela espada, se eu vou morrer pela doença, não importa. Para mim chegar a Deus sem ser arrebatada, eu vou ter que passar pelo processo da morte. Só que o que me interessa nessa vida é glorificar o nome dele. E é bom quando você pede algo a Deus e Deus te responde. Mas até quando você está passando por um problema, você pensa, Deus está permitindo para me moldar. Ontem seria um dia que para mim tinha que ser um dia de alegria. Todo mundo pensa isso, né? Mas foi um dos que não foi um dos melhores. E todo momento eu pensava, o Senhor está permitindo por algum motivo. E quem sou eu para questionar? Eu só quero que o Senhor me segure nas minhas mãos. Tem dias que eu falo, Deus, eu quero voltar a ser café com leite. Porque o negócio está complicado. Deixa eu ser café com leite. É desse jeito aí. Só que aí ele fala, não.
Se ele quer me pregar para exemplo, eu não vou ter para onde correr. Eu só peço para ele que não solte a minha mão e, e me sustente. Porque vai acontecer. O dia mal vai vir para todo mundo. E geralmente ele nos permite esse dia para mostrar que ele é com a gente. As pessoas vão olhar e vão dizer: cadê o seu Deus? Só que tem uma promessa que ele fala. Calma aí. Ele fala que vai chegar um dia que nunca mais a gente vai ouvir isso. Cadê o seu Deus? Porque as pessoas vão ver. Eu não consigo mais, peraí. Põe outra pessoa. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Que o nosso tempo aqui está um pouco curto. Ela caiu, ela teve que sair por algum motivo. Diga, pode voltar amanhã? Pode, volte. Não, eu pedi Tudo para bem, colocar outra pessoa porque tudo bem, ou eu vou tranquilo. falar ou eu vou chorar, então é melhor ficar quieta. Ai, 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 tô vergonha nessa cara. Quem perdeu para mim achar? Quem perdeu? Tá bom, tá bom. Fazer vigília, a Isis hoje tá virada nos 600. Então, Dona Maria, olha aí, ó, tá vendo? deixa Dona Maria. Dona Maria, fala aí, Dona Maria, faça a oração final aí. Abençoa a gente. E aí deu ruim, Dona Maria dormiu. E aí deu ruim. Dona Cida, é a senhora mesmo, Dona Cida. Oh, tá. Tá me ouvindo? Estamos sim. A senhora quer acrescentar algo mais, Dona? Pode fazer, dona Cida, porque quando eu peguei Ah, o negócio não, pode, Dona Maria. do contexto, Pronto. viu? Não estou dormindo, não. Estou acordada e estou ouvindo tudo. Estou ouvindo aí Maiana dizer que vai chorar, que kkk. Eu estou ouvindo tudo. Então Tô ouvindo tá, tudo. tá bom. Pode fazer, Não Dona perde Maria. um flash, né, Dona Maria? Mas foi quando eu peguei o celular, o negócio saiu todo do contexto. Vai, então a senhora mesmo, o cajado está na sua mão. Ok, então vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu entro nesse momento na sua presença, ou melhor, já estou na sua presença, mas, certo? Peço permissão ao Senhor para orar, certo? Por todas as minhas irmãs, por todas as pessoas por quem elas oram, por todas as pessoas por quem elas estão tentando ganhar a alma, por todas os problemas que vão surgindo, os desertos, os desafios, certo? Que nós vençamos todos em nome do Senhor Jesus, certo? Que o Senhor abençoe grandemente, né? Todo o nosso trabalho, principalmente o de evangelização, certo? O nosso trabalho do dia a dia, né? Como dentista, professora, advogada, quituteira, enfim, o nosso ganha-pão, o Senhor abençoe também, mas, em especial, o trabalho de evangelização, que a gente consiga trazer almas para a, para a sua presença, para que sejam guiados, assim como nós, pelo Espírito Santo. Desde já lhe agradeço. Amém. Amém, povo lindo. Então é isso aí. Por hoje é só. Apoiada aí a sugestão de Isis, né? Então a gente vai colocar a Dona Mari no lugar de Paloma todas as vezes que está lá já descrito. Já vou até fazer a troca já já, colocar lá no grupo. E Deus abençoe vocês. Sábado a gente se reencontra, tá bom? Hasta la vista.